A paz do Senhor, irmãos, amém? As crianças vão lá para trás. Tchau, meu amor. Ela quebra a gente. A Alice é... Quando a gente acha que a gente já viu ela fazendo tudo, ela vem e faz mais uma, sabe? Como vocês estão? Estão bem? Eu não. Essa última música, quando fala, eu quero matar a minha carne, quero nascer ou ficar somente no teu espírito, é exatamente assim que eu estou neste momento. Como todos sabem, amanhã nós vamos buscar a nossa princesa. Amanhã ela se forma e nós estamos extremamente felizes e gratos por tudo aquilo que Deus fez na vida dela, nesse tempo, naquele lugar, e a maneira que Deus também fez na nossa casa, enfim, tudo que Ele providenciou. Mas é tão certo o quanto o inimigo não gostou de toda essa situação, que é misericórdia. Como nós temos passado lutas durante esses 4 meses, e essa última semana, só o sangue do Cordeiro. Tudo para a gente desanimar, para a gente encher o nosso coração de tristeza e fazer com que os problemas e os imprevistos que apareçam fiquem maiores do que a glória de Deus. Mas para quem me conhece há mais tempo, se tem uma coisa que o diabo me irrita, quando ele faz essas coisas. E aí eu subo arrastada, mas eu subo. Era muito mais fácil para mim hoje, ou durante a semana, por tudo que tem acontecido, ligar para o pastor, ligar para o Bruno, e falar, prega, né? E a cabeça está cheia, problemas e não sei o quê, é mais fácil, né? E não seria errado se eu fizesse assim. Mas eu falei, não vou fazer, porque sempre são essas as estratégias do inimigo. A gente sabe que é sempre a mesma coisa que ele faz. E a gente sempre cai nas mesmas coisas se não prestar atenção. Então, eu estou vindo hoje, como amanhã é formatura, é festa, é dress code, é tudo muito organizado. Fui fazer unha, estou de chinelo com frio, fui pintar o cabelo para disfarçar os brancos, enfim. Mas, enquanto isso, o inimigo agitando. E talvez para você vai falar assim, ai, pastora, isso não é problema. Não, eu estou falando que é uma soma de problemas. E para piorar a situação, para deixar a gente mais angustiado e preocupado, sem saber o que fazer, a mulher que cuida do nosso cachorrinho, do Robson, todas as vezes que a gente sai, final de semana e tal, agora à noite, falou que não vai poder ficar mais com ele. E ele está acostumado a ficar lá. Então, deslocá-lo para outro lugar, e para onde a gente vai não pode. Então, lá em Pariquera não pode, o hotel não pode ter cachorro. E depois a gente vai para Florianópolis, também não pode. Então, como ele ia ficar, a gente não se preocupou com isso. Mas a filha dela foi internada e ela precisa ir para Jaguariúna ver a filha e, lógico, está certa, é a filha e precisa ir. Mas como a gente sabe que é o inimigo que está fazendo essas coisas? Ontem nós estávamos aqui na intercessão, e eu já estava para as meninas da intercessão, eu falei para elas, hoje, eu estou fazendo umas ministrações com elas, mas eu falei, hoje não vou ministrar nada, porque hoje eu só preciso orar, e nós vamos orar. E eu falei para elas, colocamos a lista de pedidos para orar. E um dos pedidos que eu coloquei é para a nossa viagem, para que vá tudo bem, enfim, está tudo certo. No final, elas vão lembrar agora, a Thalita me perguntou, vocês vão levar o Robson? Robson é o cachorro, tá? Para quem não sabe. Vocês vão levar o Robson? E aí eu falei, de imediato falei para ela, não, ele vai ficar lá na Dona Lúcia, na avó Lúcia. Aí ela, tá. E ficou quieta.
E eu ia perguntar para ela por que ela perguntou do Robson. Ela sempre sabe, porque ela também deixa lá, que ele fica lá. E aí, quando eu acabei de receber a notícia lá no salão que ela não ia ficar, ela ligou para mim, e eu falei com o pastor, ele já estava no carro para deixar ela lá, para deixar ele lá. Eu liguei para a Thalita. Falei, se não bastasse tudo o que tem acontecido, mas essa, ela falou, você lembra que ontem eu perguntei sobre o Robson? Eu falei, lembro. Ela falou, então, porque ontem Deus me disse que ia se levantar uma complicação com relação ao Robson. E eu creio plenamente no que a palavra diz. Deus avisa os seus profetas antes mesmo que as coisas aconteçam. E talvez se eu tivesse perguntado ontem para ela, eu já teria me munido de alguma coisa. Mas eu não perguntei. E talvez ela não sentiu necessidade de falar, porque eu falei que estava tudo certo. E é por isso que eu vou pregar. Porque Deus está acima de todas as coisas. E Ele continua no controle de tudo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Deixa ela abertinha. E eu quero compartilhar, para vocês terem noção da correria. Eu não subo para pregar em celular, eu coloco no tablet, no iPad, tudo certinho. Mas foi tão corrido que eu não consegui passar, eu não consegui parar, eu não consegui fazer nada, de tão bagunçada que tentou ser a semana. Mas não tem problema, porque Deus já tinha colocado em meu coração aquilo que era preciso. E nós vamos compartilhar e conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você feche os olhos. Pai, nós te agradecemos, porque é sempre um privilégio nós estarmos na tua casa. Nós queremos te agradecer porque o Senhor está acima de tudo. O Senhor tem o controle de todas as coisas. E obedecer é melhor do que sacrificar. Ouvir a tua voz é melhor do que se distrair com muitas vozes. Focar os nossos olhos no Senhor é mais seguro do que nós olharmos para as circunstâncias. Então, nessa hora, Pai, no momento da tua palavra, assim como havia sido planejado, assim como havia sido estabelecido, que o Senhor venha falar ao meu coração novamente e ao coração dos meus irmãos, aquilo que o Senhor vem ministrando já há vários dias. Que caia em terra fértil, que o coração dos meus irmãos esteja aberto e que toda palavra lançada possa dar a seu tempo o fruto devido. Que o teu Espírito fale através de mim, não a minha voz, não a minha palavra, não os meus conselhos, não os meus pensamentos, mas eu seja somente boca do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já tiveram, eu creio que a maioria vai dizer que sim, mas vocês já tiveram aquela situação que vocês têm um projeto, têm um plano, ou que vai começar, ou que já está em andamento, e tudo ao seu redor, ou todos ao seu redor, não acreditam? Desdenham? Duvidam? Joga areia? Você já teve situação assim? Você está certo do que você decidiu? Eu estou seguro, eu vou fazer isso. Eu tenho certeza que eu vou fazer isso. E aí, de repente, vem os ladrões de alegria e começam a falar, você tem certeza que você vai fazer isso? Você não está meio doido, não? Você não acha que isso é absurdo? Você não acha que isso é precipitado? Você não acha? E aí começam a falar. Ou então, para aqueles que são usados como boca de Deus, ou aqueles que são dirigidos por Deus para fazer alguma coisa, Deus revela a você, literalmente. Você anda com Deus, porque tem que andar com Deus para falar que foi Ele que falou. Você anda com Deus, você discerne a voz de Deus, e Deus manda você fazer alguma coisa, ou falar alguma coisa, ou anunciar alguma coisa, ou declarar alguma coisa. E aí você fala, eu tenho certeza que Deus falou.
Mas ninguém acredita, ninguém dá crédito. E aí você faz o quê? Continua falando, continua fazendo, ou você desiste? Vou ficar fazendo o quê? Vou ficar falando, ninguém me escuta. Vou fazer um projeto, Deus mandou falar algo para a igreja, ninguém me escuta, vou falar nada, que todo mundo se vira. Ou então fazer como Jeremias, né? Foi Jeremias que não teve uma alma, não foi? Deus chama Jeremias para poder ser um profeta daquele período, trazer a sua palavra, e não converteu uma pessoa. Se eu fosse Jeremias, se você fosse Jeremias, o que você faria? Eu acho que Deus não falou, porque se ele fosse Deus mesmo falando ao meu coração, ia vir multidões ao meu redor. Não é assim que a gente pensa? Não, porque Deus falou um projeto. Então, se Deus falou que esse projeto é dele, no primeiro mês vai ser incrível. E no primeiro mês não é incrível. E aí você fala assim, acho que não foi de Deus. Mas quando a gente fala, eu acho que não foi de Deus, é porque a gente não tinha certeza que era de Deus. Porque aquele que sabe que é de Deus, vai para o segundo mês, vai para o terceiro mês, vai para o quarto, vai para o quinto e fica até o Senhor falar, levanta e sai. Por quê? Porque ele tem certeza daquilo que Deus falou, daquilo que Deus dirigiu, daquilo que tem brotado em seu coração. Mas para todo mundo é loucura. Para todo mundo, isso daí não deveria acontecer. Meu celular está uma graça. É mais um para fazer graça. E vocês sabiam que existe uma pessoa assim na Bíblia? Que todo mundo ria dele. Ele recebeu uma incumbência do Senhor. E todo mundo ria, porque parecia absurdo aos olhos daquelas pessoas aquilo que ele estava fazendo e aquilo que ele disse que ia acontecer. E é por conta dessa pessoa que surgiu essa ministração, enquanto eu lia, como todos vocês, a leitura que estamos fazendo da Bíblia. E quando eu li esse pedaço, eu comecei a meditar nessa situação. E nós vemos a história de Noé. Noé era uma pessoa assim, recebeu uma ordem de Deus para construir uma arca e que viria um dilúvio. E ele, como um homem que andava com Deus, um homem que era justo, que ouvia a voz de Deus, ele simplesmente obedeceu, por mais que parecia loucura. E foi por conta de uma frase que eu ouvi, que eu li, que daí eu coloquei na mensagem que eu já vinha meditando sobre esse texto. E o tema da mensagem é exatamente esse. Noé parecia um tolo, até que choveu. Noé parecia um tolo, um louco, um doido, que não tinha o que fazer, até que choveu. E aí nós vamos ler aqui um pouquinho sobre Noé. Você já conhece a história, mas eu quero que você leia aqui comigo. Diz assim, no versículo 9 ao 14. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nelas farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro
e por fora. E aí a gente, seguindo o texto, ele fala como cada compartimento, medida da arca. Imagina, Noé nem sabia o que era uma arca, o que serviria uma arca, mas Deus foi lá e deu todos os detalhes para ele. Como seria, o tamanho que seria, os animais, quantos pares, como ele deveria reservar o alimento. Deus não manda a gente fazer a coisa e fala, vai. Primeiro, ele vai conosco. E segundo, ele dá todas as orientações para aqueles que andam com Deus, para aqueles que discernem a sua voz e para aqueles que obedecem o que ele está dizendo. E aí, Noé, segundo a palavra lá no versículo 22 diz, assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Gente, se a gente parar para pensar um pouquinho e falar sobre a questão de Noé, sobre a história em si, era um absurdo, porque o povo não sabia direito o que era chuva naquela época. Começa por aí. Segundo, como que talvez naquela região, naquele povo, sabendo que Deus, o Criador, criou o homem e a mulher, não iria vir com uma sentença de morte, uma sentença tão ruim, porque o povo estava corrompido, o povo estava totalmente fora de si, e Deus falou, me arrependi de criar esse povo, eu vou acabar com essa galera. Então muitas pessoas naquele período já não acreditariam. Primeiro porque não tinham relacionamento com Deus, já não acreditariam que Noé estaria fazendo algo conforme a direção de Deus, já começa aí. Mas a gente vê que Noé não era um menino. Noé tinha 500 anos. 500 anos, quando Deus falou para ele e ele começou a fazer a arca. Quando eu falo do tempo, criou uma arca, já que Deus, que mandou essa direção, Ele vai dar um jeito e vai trazer pessoas para construir a arca comigo. Não. Noé só teve como contar com os seus filhos. Talvez nem pôde contar com as suas noras, porque vai saber se os pais, a família concordava ou desdenhava ou zombava, a gente não sabe disso. Tinha a esposa que com certeza deveria também, até poderia achar loucura tudo o que estava acontecendo, mas confiava na fé e no relacionamento que Noé tinha com Deus. Quando Deus faz um projeto, como eu perguntei para vocês, a gente acha que tudo tem que ser rápido e tudo tem que ser muito lucrativo, um retorno rápido. Sabe quanto tempo que Noé precisou para construir a arca? Mais de 100 anos. Porque a Bíblia diz que ele tinha 600 anos. 600 anos quando entrou. Gente, 100 anos para poder construir um projeto que Deus direcionou. Durante 100 anos, ele foi falando da justiça de Deus, do juízo de Deus, falando para aquele povo, por conta do pecado, por conta da corrupção, por conta do andamento que está o povo, Deus vai mandar um dilúvio. Imagina ele construindo a arca, e o povo passando lá e falando, ô maluco, e aí? Tá bonito, hein? Nossa, onde você vai botar isso? Cara, olha o trabalho, passa 10 anos, e aí? Cadê a chuva? Não deu tempo de fazer, né? Não está cansado não é? Você tem certeza? Cara, já nasceu gente, já morreu gente, você continua aí montando essa arca? Provavelmente se fosse eu e você, já teríamos sim desistido no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Mas Noé persistiu durante 100 anos, só para construir a arca. Mas aí, como Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que diz. E como Noé andava com Deus, e sabia que era a voz de Deus, Deus fala, pegue os seus filhos, as suas noras,
a sua esposa. Deus manda os animais. Eles vêm livremente. Ele não precisou lá falar, leão, vem. Não. Isso era tão de Deus que os próprios animais vinham no tempo devido. E todos entraram. E aí, todos aqueles que talvez ainda estavam zombando, porque ainda não tinha visto a chuva cair, Deus fala, fecha a porta. Enquanto ela fechou, está tudo bem. A questão foi quando começou a chover. E não foi só uma chuvinha. Choveu durante 40 dias. 40 dias. E conforme Deus havia dito, tudo na face da terra iria ser aniquilado. E somente ficaria na arca Noé e a sua família. Até ontem, Noé era um louco, era lunático, era fanático. Ah, gente, também vamos combinar, né? O cara já tem mais de 500 anos. Vai levar a sério? Mas até o dia que choveu. E aí, aqueles que não acreditaram, não tinham mais o que fazer. Pois bem, pastora, o que é que a senhora gostaria de falar, e é uma coisa muito simples sobre isso. Existem dois lados dessa história. Existe o lado de Noé e o lado de todos os outros que não acreditavam em Noé. Nós não podemos dizer que os filhos acreditavam, mas eles eram obedientes ao pai. Nós não podemos dizer que a esposa acreditava, mas ela era submissa ao marido. Nós não sabemos se as noras acreditavam naquilo, mas elas também eram submissas aos seus maridos e foram. E naquela época, mesmo que os pais dissessem não, a partir do momento que elas casavam, elas viravam propriedade do marido, então elas deviam seguir o marido. Então, pela vontade de Deus, ou pela vontade delas, pelo entendimento ou não, entraram 8 pessoas naquela arca e ficaram, sabe quantos dias na água? Porque a gente sempre fala assim, foram 40 dias de dilúvio. Sim, foram 40 dias para encher a terra de água. Foram 40 dias para inundar. Mas depois era preciso esperar baixar a água. A soma total, mais de um ano. Mais precisamente 370 dias. Noé ficou com a sua família e com todos aqueles animais. Cara, eu fico tentando imaginar. Bom, primeiro o fedor que aquilo devia ser, né? Eu acho que é The Chosen que coloca eles dormindo. Não é The Chosen. Eu vi um filme, qual filme que é? Que eles colocam um incenso e os animais começam a dormir. É da Arca de Noé mesmo, não é? Quando eu vi aquele filme, eu falei assim, cara, sabe que isso é inteligente. Na Bíblia não diz que fez isso, mas era inteligente. Porque você imagina, aqueles animais todos gritando na hora da fome, não devia ser. Então, eu creio que Deus fazia um tchurururu para eles dormirem. Mas mesmo eles dormindo, aquilo devia feder para caramba. Fedia. Mas eles persistiram em tudo aquilo que Deus mandou fazer. Por quê? Porque eles Noé andava com Deus, e ouvia a sua voz, e discernia a sua voz. Quais são as duas coisas que a senhora gostaria de falar? Primeira, para você que anda com Deus, para você que tem ouvido a direção de Deus, para você que ora, que discerne a voz de Deus. Se Deus tem te dirigido a alguma coisa por parte dEle, obedeça. Se você tem certeza do relacionamento que você tem com Deus, se você tem certeza da direção, sente paz em seu coração, mesmo que todos digam não, mesmo que todas as outras vozes digam não, mas você tem convicção, é melhor obedecer. Porque Noé era considerado tolo até que choveu.
E os outros que não acreditam no seu projeto, na sua direção, só vão ver que foi Deus quando chover. Aí eles vão falar, e não é que ela estava certa? E não é que ele estava certo? Quando as coisas começarem a acontecer, e aí as pessoas vão falar, ué, e não é que era mesmo? No caso da arca, não tinha o que fazer. Não dava nem para falar, nossa, Noé estava certo. Não dava porque morreram todos. Mas a nossa vida tem sim aqueles que desdenharam e depois chegam e falam assim, eu sabia que você ia conseguir. Nossa, estava na sua cara que você ia ser próspero. Safado, sem vergonha. Eu sei o que você falou para mim. A primeira palavra, e eu creio que foi que Deus falou ao meu coração, e fortemente para que eu falasse para a igreja, não desista dos projetos de Deus para a sua vida. Para de ouvir outras vozes. Não é o governo que vai determinar. Não é a sua família que vai determinar. Não são os seus vizinhos. Não são os seus concorrentes. O que Deus fala, Ele cumpre. E se Ele diz vai, Ele vai também. Deus não é homem para se arrepender, para mentir, e nem para brincar com a gente. Ele não está de brincadeira. E se nós não estamos de brincadeira, então nós temos que aprender a obedecer, mesmo quando tudo diz que não. Essa é a primeira palavra que Deus colocou ao meu coração. E eu acredito que isso serviu para mim, porque eu não vou dizer para vocês que muitas vezes a gente fica tão cansado. Não fica, Bruno? Bate, insiste, não dá certo. O povo não entende. Eu vou parar, deixa quieto. Mas aí Deus fala, eu não te mandei parar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou? E aí você pega, vai e fala, não, então eu vou. E é exatamente uma das coisas, eu não sabia que ia acontecer tanta coisa hoje, para eu ter que pregar essa palavra. Porque eu poderia dizer, não vou falar nada disso. Mas eu tenho certeza que vocês que estão aqui, muitos de vocês precisavam ter uma palavra de que continua. Não desista. E se eu tivesse ouvido as circunstâncias, eu não viria aqui falar para você, não desista, continua, obedeça, cale as outras vozes, mesmo se ela for a que estiver do seu lado. Porque a voz do Senhor, ela tem que ser mais forte, tem que ser mais real. Eu não sabia que ia acontecer tanta coisa, mas eu não posso desobedecer de algo que Deus tem falado para mim. Não desista. Não pare, obedeça. Mas existe o outro lado, que é o lado de quem não acredita. É interessante que nem todas as pessoas recebem a direção de Deus para construir uma arca. Nem todas as pessoas recebem uma direção de Deus para fazer um projeto, para um empreendimento, uma nova coisa. Nem todos. Mas uma coisa é certa. Tudo aquilo que vem da parte de Deus para nos preparar por algo que pode vir a acontecer, nós recebemos alerta. Deus é Deus de misericórdia. Ele não faz nada sem que a gente não saiba. Ele diz que vai voltar, não disse? Quem não acreditar é outra coisa, mas Ele disse que Ele vai voltar. Então ninguém pode dizer que pegou desapercebido. O problema é que não acreditou. Ele falou que ia punir aquelas pessoas. Não poderia, no meio daquela multidão, muita gente, alguém falar, não é? Cara, isso que você fala mexeu comigo, alguma coisa. Eu acredito em você. Vocês não acham que Deus não daria espaço para essas pessoas que se arrependerem entrarem na arca? Se Ele cuidou dos animais, de todas as espécies dos animais, você acha que se alguém que se arrependesse, que ouvisse aquela palavra de alerta,
não teria se arrependido, ele não teria puxado para a arca. Mas ninguém ouviu. Todo mundo achou que Noé era tolo, até que choveu. Mas quando choveu, não dava mais tempo para fazer nada. E aí, nós vemos exatamente o que tem acontecido com a igreja do Senhor. Culto após culto, vem alguém aqui, vem um pregador, e ministra a palavra. E todas as palavras que vêm deste livro são proféticas. Todas elas, não é para nos acariciar, é para nos preparar. Ela vem como uma palavra de salvação, libertação, capacitação e vigia. Porque o que está escrito aqui vai acontecer. Quando nós falamos sobre salvação, quando nós falamos sobre perdão, quando nós falamos sobre cruz, não é um romance, não é algo lindo de se ouvir como Jesus, o amor de Deus me constrange. Não, é porque existe algo que vai acontecer. Deus criou o homem e a mulher, o pecado entrou, mas naquele período, Bruno gosta muito de pregar sobre isso. O Senhor já veio com um plano de redenção. E durante todo esse tempo, Ele vai exercendo esse plano de redenção. E só basta uma coisa para nós fazermos: acreditar e nos render a este plano para sermos salvos. Salvos para quê? Para a eternidade. Porque pode ser que a gente não acredite, mas ela existe. Sabe por quê? Porque essa palavra, que é digna de confiança, diz que existe. E se ela diz que existe, existe. Você acreditando ou não. Eu acreditando ou não. Mas aí o que eu e o que você fazemos? Quando alguém aqui vem pregar e falar: irmãos, se prepare, a volta de Jesus está iminente. Ele já está com a mão na maçaneta. Pare de brincar. Olha como você está andando. Quais são suas prioridades? Como você tem servido? Como você tem sido fiel? Qual é a coerência da sua vida cristã? Você fala e vive ou você só fala? O que as pessoas olham para você e veem? E sabe o que muitas vezes nós fazemos? Igual aquele povo que olhava para Noé e dizia: cara, você deve ser tolo. Desde que eu nasci, está falando que Jesus vai voltar, e até agora não voltou. Você acredita nisso mesmo? Minha avó já falava, meu avô já falava, e dizia que os avós deles falavam, até agora não voltou. Ei, demorou 100 anos para poder construir uma arca, 40 dias para encher, 1 ano e meio para descer a água. E a gente acha que as coisas têm que acontecer no nosso tempo. E o pior, nós não sabemos qual é o dia que a chuva vai cair. E nem que a arca vai fechar. Quando eu falo sobre esse texto, e que são duas coisas, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem sim. Porque às vezes os projetos que você tem, e que as pessoas estão tentando derrubar, enfraquece a sua fé. Faz você deixar de acreditar no poder de Deus. A dúvida que colocam sobre aquilo que você diz que Deus está te direcionando, as vozes contrárias, faz você começar a questionar, a colocar o pé e a retroceder. Mas a palavra de Deus, a única forma, a única coisa que Ele pede para retroceder é com o pecado. Saia desse lugar. Do resto é só vai para frente. Olha para o alvo e vai. Manda meu povo que marche. Então tem alguma coisa a ver sim. Quantas pessoas nesses 30 anos de ministério que nós temos, que desistiram da caminhada com Deus, por conta das frustrações, por conta de projetos que foram jogados areia para que não acontecesse.
Quantas pessoas foram zombadas, e por conta da zombaria, por conta às vezes de alguma coisa que deu errado, falou: Deus me colocou à exposição, todo mundo riu de mim. Mas foi porque elas não perseveraram e não esperaram o tempo do Senhor. Então nessa noite eu queria falar com vocês, mais uma vez, você que tem ouvido a voz de Deus, eu já percebi, gente, eu sei que de vez em quando vocês acham eu meio louca, mas eu sou mesmo. Espera aí. Eu percebi que a minha tosse tem um lado espiritual. Já faz tempo que eu tenho falado isso na intercessão. Eu tenho uma tosse crônica, segundo o médico. Mas eu percebo nitidamente que todas as vezes que eu venho falar alguma coisa muito pontual de Deus, eu começo a tossir. E já faz tempo que eu venho avaliando isso. Por conta disso, assim como Noé teve certeza da construção da arca, eu tenho certeza que você precisava ouvir para não desistir. Você precisava ouvir para não desistir. Mas para você que talvez não tenha projeto nenhum, mas também não está ouvindo aquilo que Deus tem te ensinado e alertado. Filho, anda direito. Filha, anda direito. Desperta tu que dormes. Se compromete, se envolva, cresça. E você também não está fazendo a sua parte, está desconsiderando. Talvez você possa olhar para mim e falar: nossa, a pastora é radical. Nossa, o Bruno é radical. Nossa, só fala de salvação. Nossa, o pastor Rodrigo vem aqui e fala que a gente tem que se posicionar. Nossa, o pastor vem. Noé era considerado tolo, até que choveu. Eu não gostaria que chovesse. Só depois da chuva você entendesse que tudo aquilo que tem sido ministrado no seu coração é da parte de Deus. Aí é tarde demais. Então meu convite para você nessa noite é que você desperte, é que você preste atenção como está a sua vida. Não vai ter mais dilúvio. Deus prometeu que não teria. Ele fez um pacto com Noé. O arco-íris é a aliança que Deus fez com o homem, de que nunca mais terminaria a terra com o dilúvio. Mas ele tem uma outra promessa, que Jesus veio, morreu e voltará. Ele vai voltar. Não espera depois que a trombeta tocar. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Não adianta brincar. Não adianta culpar ninguém. Não adianta justificar. A trombeta tocou e ponto final. A arca fechou a porta e choveu. Eu quero que você fique em pé.